Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. O problema do lixo, em especial do plástico que é produzido, consumido e descartado no mundo inteiro, não é novidade para ninguém, mas os números são impressionantes e continuam crescendo. Então é sempre bom lembrar. A cada segundo, 20 mil garrafas PET são jogadas fora no mundo e apenas nos Estados Unidos são usados 500 milhões de canudos plásticos por dia. A grande maioria disso acaba no mar, como pode supor qualquer ser humano adulto com mínimo de discernimento. E na falta de discernimento, sobram vídeos na internet que mostram este cataclisma de plástico para o qual estamos todos, ou quase todos, contribuindo. A quantidade de descarte de materiais plásticos está assombrando a comunidade científica, a ponto de a ONU considerar um dos maiores problemas ambientais que temos de enfrentar. Tipo nível mudança climática, sabe? Que alternativas existem, de fato, para cidadãos e empresas diminuírem a dependência e o uso do plástico? Qual o estado da indústria da reciclagem no Brasil e no mundo? Quais as perspectivas de futuro? Bom, para falar de tudo isso, um pouquinho e um pouco mais, nós vamos conversar hoje com duas pessoas que são de carne e osso, como a gente, e que podem dizer de boca cheia que estão fora deste grupo que contribui para o cataclisma de plástico mundial. Eu estou falando da Cláudia Visoni, que é jornalista, agricultora urbana e pesquisa assuntos ligados à ecologia e ao consumo. E a Thaís Mauad, vem comigo que o currículo dela é enorme, graduada em medicina, doutora em patologia e professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é coordenadora do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da USP. E pasme, ativista ambiental. Gente, muito obrigada pela presença de vocês duas. Obrigada a vocês pelo convite. Olha, eu tô com dois vilões aqui. Tão comuns na nossa vida. Olha aqui, cadê? Onde eu tô? Aqui, ó. Você tem isso aqui, você usa muito desse cara aqui. Esse cara é duplo, né? Porque ele ainda tem o plastiquinho de fora e o plastiquinho de dentro. Dá pra gente reduzir o consumo e continuar no século XXI? Acho que a gente precisa, né? Dá para reduzir muito. Fiquei feliz com a apresentação que você fez de que a gente está fora da contribuição do cataclisma do plástico, mas eu não concordo. Não? Porque, assim, reduzir 100% é impossível. Onde que está a maior dificuldade? Porque a gente não se dá conta. Por exemplo, aqui, a gente estava olhando antes de entrar no ar, não tem plástico na roupa, não tem plástico não sei o que, o sapato tem uma borracha, que tem ali um pouco de plástico. Mas o microfone tem uma parte plástica, tem um pouco de borracha, tem uma parte plástica. Ele está em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que a gente se livrar do plástico totalmente é impossível, mas fazer o esforço de se livrar pelo menos dos descartáveis, que são 40% do consumo. 40% do que é gerado de plástico, acredita-se que é o chamado descartável. Desse sim a gente tem condição de se livrar. Eu acho que exige um esforço bem importante, assim, tem que ser muito atento aos seus hábitos, mas você consegue se livrar sim. Então, é muito difícil essa coisa de ser atento, por exemplo, você vai comer fora, quando você vê, você já pediu um suco, quando você vê, já veio com o canudinho. Então, você tem que ser você se antecipar e dizer, olha, por favor, você traz o suco para mim. E um copo de vidro. Um copo de vidro e sem canudinho. O cara do restaurante ficou te olhando, quem é essa Sua louca? alienígena. Exatamente. Mas, aos poucos, as pessoas vão se acostumando mesmo. Cláudia, vamos falar um pouquinho dos plásticos que a gente nem se toca. Por exemplo, você pasta de dente, a gente nem se atenta que é um plástico. Se parar para pensar, você vai prestar atenção. Mas vamos enumerar algumas coisas. Vai jogando aí para que a gente podia lembrar. Olha, tem muito plástico que é compulsório, né? Você não consegue consumir uma coisa que você precisa sem o plástico. Você deu esse exemplo do creme dental, é verdade. A escova de dente já existe de bambu. A gente usa de bambu, né? Com fibra de dente de bambu. Exatamente. Você compra compra pela internet. Isso para ver a carinha dela. É fantástico, só tem um detalhe. Várias dessas marcas vêm numa embalagenzinha de plástico. Genial, não? Genial. Super coerente. E tem coisas que, assim, por exemplo, a minha motivação para deixar de consumir foi a embalagem plástica. Então, como, por exemplo, produto de limpeza, eu faço muitos produtos de limpeza em casa. E cosmético, eu me livrei praticamente de todos. Eu deixei de usar shampoo por não me conformar com a embalagem descartável. Mas se você morasse na Alemanha, você podia ir naqueles supermercados onde não tem mais as embalagens, você leva só a quantidade sua num potinho de vidro. Isso. Sim, poderia, mas aqui no Brasil, se eu quiser fazer isso em São Paulo, eu não tenho como. Você pode lançar, eu estou te dando uma sugestão como empreendedora. Mas eu estou muito feliz usando bicarbonato de sódio como shampoo e estou ótima, consegui me livrar do Funciona plástico. super bem. Super bem.
Eu vou entrar na atividade de vocês duas, eu acho que a gente tem que explicar muito como isso atinge a nossa saúde também, mas eu queria agora contextualizar um pouco do problema mundial. O plástico hoje está matando a vida marinha. Isso, acredita-se que em 2025 vai ter mais de 250 milhões de toneladas de plástico dentro do mar. Então, a gente vai ter mais plástico do que vida marinha. Isso em que data? 2025. Está ali, está agora. É agora. 250 milhões de toneladas de plástico no mar. Os dados na abertura, né, de 500 mil de garrafas PET, quer dizer, um número gigantesco. A gente fala isso e tem vontade de chorar. E assim, porque todos os dias você acorda e mais plástico está sendo jogado no mundo e assim, e ainda não existe muita informação por parte das pessoas, nem sensibilização para o problema. Por exemplo, todo mundo acha que uma garrafa PET é reciclável. Ela não é reciclável, porque esta garrafa PET, ela nunca mais voltará a ser uma garrafa PET. Ela vai virar estofamento, ela vai virar talvez camiseta. Um dia esse plástico vai parar no aterro ou vai parar no mar, quando terminar. Reciclável seria se uma garrafa vira garrafa, que vira garrafa, que é o caso vira do vidro, garrafa. né, Cláudia? Entendi. Que é o caso do vidro. Que você desse a mesma utilização para aquele produto e ele se mantivesse naquele nicho. Então, todos os dias é tirado da natureza uma quantidade de petróleo para fazer muita garrafa PET e amanhã vai acontecer isso de novo, porque as garrafas que já estão aí não voltarão a ser garrafas. É o chamado downcycling do plástico. Ele nunca vira um plástico da mesma qualidade. Ele vai virando cada vez plásticos de qualidades piores. Então, aí chega uma hora que não dá para fazer mais nada com ele e ele vai para o aterro, né? Ele passa a ser um rejeito e vai para o aterro. Num país como, ou numa cidade como São Paulo, né, que só 3% do lixo é reciclável, pensa o quanto que do lixo que até poderia ser reciclável ainda está indo para o aterro. E com um complicador, que antes dele chegar no aterro, não é que ele chega inteiro. Ele vai se degradando, se pulverizando e vai deixando pedaços por aí. Esses pedaços são microscópicos e não são mais recolhíveis. O plástico, quando a gente vê dessa forma, assim, você mensura ele, mas ele chega em níveis onde, a gente estava conversando e me assustou um pouco, que você pode vir a respirar o plástico. Isso, que é o chamado tal do microplástico, que está causando muita preocupação. Se existem ou não, a gente não sabe ainda se tem riscos para a saúde humana. Mas sabe-se que respiramos partículas de plástico? Isso já se sabe. Isso já tem 2 estudos, tem um estudo que saiu em Paris, um estudo que saiu na China, medindo, né, você faz uma coleção da parte, vamos dizer, sólida do ar, né, e mede, você consegue ver quanto tem de microplástico lá dentro. Então, a gente sabe que, por exemplo, do pneu, né, do pneu dos carros, com a fricção com a rua, emite microplástico. Então, a gente com certeza está respirando, né, não só está bebendo, mas está respirando plástico. Gente, mas isso deve... a gente vai tendo doenças atreladas a tantos problemas de poluição, mas entender que o plástico está entrando na gente não é saudável. Isso, a gente não sabe, não existem estudos ainda na saúde humana quais são as possíveis consequências que isso possa ter. Mas o plástico, ele além do próprio plástico, ele pode ser um carreador de muitas coisas. Então ele vai se quebrando e vão se grudando em volta dele bactérias, metais pesados, os próprios aditivos que estão dentro do plástico, eles se expõem. Então, assim, o potencial de causar dano não é pequeno, né? Assim, não é só o plástico, né? É tudo o que acontece nesse processo dele ir quebrando, ele vai se oxidando. Então, tudo isso tem sim um potencial causador de doença. Cláudia, quando você que tem esse trabalho com a horta urbana, né, que é fantástico, você tem uma produção toda sustentável, e você fez essas alterações em que nível na sua vida? Você já falou um pouco de cosméticos, do próprio shampoo, a troca da escova de dente, o que mais? Olha, eu tento, assim, tem plástico, tô fora, assim. Mas é muito difícil, porque em alguns momentos o plástico, ele é compulsório, em alguns momentos você não consegue deter. Já acontece, assim, se você está numa lanchonete e a pessoa vai te trazer uma coisa de plástico, você fala assim, por favor, não. Aí a pessoa joga fora, assim. Aí você fala, não, também não era isso. Então daqui que eu vou tentar reutilizar. É muito complicado porque, assim, pessoas como eu e a Thaís somos, às vezes, um pouco ET. A pessoa não entende onde você quer chegar e qual que é a sua questão, né?
Então, assim, na medida do possível, na minha casa, nós somos 4 pessoas, mais um cachorro, o que a gente entrega, né, para a coleta da prefeitura por mês dá no máximo uns 5 quilos, né, bem pouco. Tá. Mas mesmo assim, existem plásticos que com muita dor no coração, tem um tipo de plástico que não é esse PET, é aquele mais durinho, eu esqueci o nome. Tem uns que são super mais finos, você amassa a garrafa toda. Algumas garrafas de leite, por exemplo, vem nesse plástico que ele tem uma laminação que as cooperativas de catadores não recebem, tá? Então, isso que me falou foi o pessoal, porque eu também levo até a cooperativa todo mês as sucatas da minha casa. Eu não deixo no caminhão porque eu não acho que o sistema de coleta é tudo misturado, eu limpo tudo, separo por tipo e levo. E o próprio catador falou que aquele tipo de plástico, que é também o que muitas vezes vem nessa embalagem durinha, sabe? Não tem valor comercial, em tese é reciclável, mas ninguém está pegando, então ele fala, isso aí você devolve para sua casa e põe no lixo. Não, pera, eu preciso raciocinar. Fora isso. Eu preciso raciocinar. Peraí, a gente vai fazer uma pausa, tem muita conversa. Calma, é 1 segundo, e não vale nem trocar. Voltamos com Capital Natural, hoje quentíssimo, falando do consumo e do descarte do plástico, seu impacto e alternativas, com a Cláudia Visoni e com a Thaís Mauad, ambas ativistas na área. Thaís, você ia completar o que a Cláudia estava falando. Sobre... A gente estava falando sobre o pseudo-descarte. O pseudo Então, existem de não se receber, né? Não se aceitar. Existem diversos tipos de plásticos, É um problema da reciclagem do plástico, porque cada firma pega um determinado tipo de plástico para reciclar. E alguns tipos de plásticos aqui no Brasil não tem mercado para reciclar. Esse plástico que a Cláudia estava falando, que por dentro ele é escuro, que alguns tipos de leite vem dentro dele, não tem aqui ninguém no Brasil que recicla, ou 1 ou 2 firmas. Então, a maioria deles vai realmente para o aterro e acaba caindo no fundo do mar. Eu estou aqui falando com vocês e pensando no iogurte do meu filho, no saquinho em volta do pão. Meu Deus do céu, é só plástico. É só plástico. A gente nem se dá conta, porque o negócio, né, é a embalagem de tudo. E assim, o plástico ele tem uma imagem de ser reciclável, né? Então, assim, a gente precisa separar o que teoricamente é reciclável do que realmente vai ser reciclado, porque teoricamente reciclável quase tudo é, mas aquilo ainda é mais barato, mais simples, mais fácil para a indústria ir lá pegar o petróleo da natureza e transformar em plástico. Então, tem uma questão que a gente precisa internalizar custos, aí começa uma conversa econômica, né? Porque a empresa que joga plástico no mundo, ela não paga pela vida marinha que ela está destruindo, ela não paga pela limpeza pública, ela não paga pelos possíveis danos de saúde que a gente respirando microplástico pode chegar a ter, né? Por isso que é tão mais fácil produzir tudo em plástico, por isso que fica tão mais barato e prático. Não é mais caro mesmo? O vidro, por exemplo. O vidro é mais pesado, então mesmo na logística é complicado. Então o plástico é uma solução muito simples e barata, porque todo o custo é externalizado para as pessoas e para o Estado, né? Que vai cuidar da saúde, do ambiente, etc. Então a gente precisa ir caminhando para esses custos serem internalizados. Isso, o vidro, que é material por natureza é reciclável 100%. Então, aquele vidro vira de 100% daquela garrafa, vira garrafa de novo. Aqui no Brasil, a gente tem um problema com o vidro. Existem poucas empresas recicladoras do vidro. Sério? Sim, existem poucas. Coisa? Então, os próprios... É o mais fácil de reciclar? Ele não é o mais fácil. Ele precisa de uma determinada tecnologia para você quebrar, pôr num forno, ele virar vidro de novo. O que é mais fácil? É papel? Celulose? Eu não sei te dizer o que é o mais fácil, mas o vidro tem esse problema, pelo menos aqui no Brasil, de ter poucas firmas. Então, os catadores, eles realmente, ele custa muito pouco. Então, se você for comparar 1 quilo de PET e 1 quilo de vidro, ele é muito mais barato que 1 quilo de PET. Então, por essa questão econômica, não por questão de sustentabilidade. Então, os catadores preferem o PET do que o vidro. Não, fora que ele corta, quando ele quebra, ele corta ele é pesado, ele é pesado para transportar. Então, assim,
existem poucos estímulos para a indústria, por exemplo, no caso do leite, voltar para ser o que era antigamente. Antigamente era retornável, não era? De casa, as travessas de casa, todas as coisas. Não, os leites, as cervejas, as bebidas eram todas de vidro, há 40, 30 anos atrás, né? Não e a gente está viciado nessa história de reciclagem, porque venderam para a gente que reciclar é ser super ecológico, né? Mas se a gente for lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, vou ver se eu lembro tudo. Primeira coisa, você tem que reduzir, você tem que recusar, reduzir, né? Reutilizar. Reciclar é o último degrau antes de joga no aterro. Entendi. Então, a assim, última opção da é a coisa. última opção. Entendi. É muito melhor você não consumir, você reduzir, você reutilizar do que você reciclar. Então, assim, até da própria garrafa de vidro, né? A gente fica colocando uma situação de complicação, e aí eu lembro da minha infância, quando se consumia bebida em garrafa de vidro e ficavam todas no engradado, o dia que chegava o caminhão com o novo engradado, né? Então a gente precisa era muito voltar. Mais saborosa a bebida, não era, não? Claro, a gente precisa voltar a reutilizar as coisas, reutilizar as mesmas embalagens, ter potes que a gente vai usar para sempre. Por exemplo, na minha casa eu estou trocando, né? Baldes e bacias de alumínio, porque teoricamente aquilo é mais caro, mas não é. E a ficha caiu quando eu ganhei uma bacia da minha mãe que estava desmontando a casa dela, e era uma bacia que eu lembro de ter tomado banho dentro quando eu era criança, e está na minha casa hoje em dia funcionando, não vou dizer depois de quantos anos, né? Mas tá lá. E aí eu passei a comprar baldes de alumínio e eles são eternos. Tá. Tem balde de alumínio fundo, assim? Eu tô pensando balde com alça, assim. não, balde. E eles são lindos. Olha que ótimo. Pronto. E você acha onde isso? Você acha em... Tem que garimpar muito? Não tem. Aqui em São Paulo, perto ali do Largo da Batata tem, no centro da cidade tem. Essas lojas mais de produtos, sei lá, mais... Ferragens, né? Lá em Pinheiros tem essas lojas. Gente, mas aí tá. Aí eu, consumidor, reduzo, troco algumas coisas, fico mais atenta, paro na minha casa e entro em depressão da quantidade de plástico que eu tenho, nem me toquei. E fala um pouquinho de logística reversa, né? Porque as empresas têm que também dar fim para isso tudo que ela gera. Que é o que você falou, ele não está pagando pelos danos causados, é muito prático, boto aí, vocês que se virem. Vamos falar um pouquinho disso, a importância disso e as políticas que Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade é compartilhada. Então, sim, a empresa tem responsabilidade. Aquele pote de iogurte que está lá em alto mar é responsabilidade dessa empresa. Só que é uma política que não é cobrada. Agora, sobre logística reversa, a Thaís tem uma história muito interessante. Do leite? Do leite. Conta um pouquinho para mim. A história do leite é engraçada. Com essa história da gente tentar cortar o plástico do nosso consumo diário de casa, eu percebi que um plástico estava todo dia na minha mesa, que era o plástico da garrafa do leite que os meus filhos tomam. Tá. E garrafa eu não com tampinha. aquela garrafa de plástico branquinha. E a gente não conseguia cortar isso, porque eu não conseguia achar nenhuma alternativa. Procurei. Mas não dá para só dúvida, o Tetra Pak não... É pior. É pior ainda, porque não é leite fresco. Né? Não é leite. Pior, o Tetra Pak é muito pior. Imagina você ter que reciclar metal, plástico e papel ao mesmo tempo. Né? Então, assim, ambientalmente é um material a ser absolutamente evitado. Ok. E o leite deles não é fresco, né? Então, esse leite é fresco, é um leite que você compra todo dia. E eu ficava agoniada, empilhando lá em casa, jogando fora todo dia aquele volume de garrafas de leite. E por muitos anos eu mandava e-mail para o saque da empresa falando, olha, é possível voltar para ser reutilizável, por que não é vidro? E a empresa sempre falando, estamos estudando, veja bem, não é possível, etc. E por coincidência, umas outras pessoas também estavam muito agoniadas com isso, muito preocupadas. E a gente então acabou se juntou o consumo fizemos já 2 campanhas. A primeira campanha foram 180 garrafas. E levamos na porta da empresa, entregamos para eles de volta, né? Olá, cheguei. Foi mais ou menos umas isso. coisinhas para de vocês. Isso é de vocês. Eles mandaram uma carta dizendo que eles estão pensando em fazer um ponto de coleta do leite e ficou por isso. Mas eles pegaram? Pegaram. Eles pegaram.
Eles receberam a gente super bem, pegaram e falaram que eles iam, os responsáveis não estavam lá naquele momento e que eles iam passar o que estava acontecendo para os responsáveis, e depois eles mandaram uma carta dizendo que eles estavam estudando ainda na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ainda estavam vendo com o Sindicato do Leite, porque eles obedecem, né, essas empresas do leite obedecem o Sindicato do Leite. E a gente viu então que o Sindicato do Leite não aderiu ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele não aderiu ao plano. Então, a gente fez uma segunda campanha, dessa vez com mais gente, foi muito legal, porque a gente incorporou os catadores, que são os verdadeiros recicladores, né, no Brasil, né? A gente incorporou os catadores na história, então várias pessoas, dessa vez mais uns 10 consumidores nós juntamos, o equivalente a que seria o consumo de um ano de uma família. Uau. E fomos entregar no Sindileite, com o catador. Né? Enchemos um carrinho de um catador e o catador levou e junto com o catador foi entregue no Sindileite, na indústria, e eles receberam, sim, muito obrigada, tal. E o mais irônico da questão, para você ver como realmente o catador é importante nessa cadeia. No dia seguinte, o catador contou pra gente que eles ligaram na cooperativa, você sabia dessa? Perguntando, falando que se por favor eles não podiam ir lá tirar as garrafas de leite. Juro. Então é uma coisa assim, a política de reciclagem nossa é bem engatinhando ainda, né? Bem, a lei de 2014, né, da política não foi praticamente cumprida. E acho que está na mão dos consumidores realmente cobrarem essa mudança, porque acho que o mercado só existe porque a gente compra. Isso, então, se a gente parar de comprar ou passar a cobrar, eles têm que, provavelmente eles vão prestar um pouquinho mais de atenção. Olha, eu vou fazer uma rápida pausa para a gente tomar um gole de água do copo de vidro. E a gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala do consumo e descarte do plástico, seu impacto e alternativas, com a Cláudia Visoni e a Thaís Mauad, ambas ativistas na área. Nós vamos agora assistir o trailer do documentário No Impact Man. Ecologia e diversão são incompatíveis? My first guest today is No Impact Man. Colin Bevan just walked up 24 flights of stairs to avoid consuming electricity in an elevator. It's a one-year experiment. Right. And it's extreme. No soda cans, no water in plastic bottles. Don't buy new products. Canceling our magazine and newspaper subscriptions. No throwaway plastic razors. No airplanes, no subways, no taxis, no elevators. Is it possible to have a good life without wasting so much? I'm worried that I'm not going to be able to do it. They're going to take the TV away. Mommy's a little bit addicted to the TV. Your project. I thought it was our project. Oh, yeah. It's No Impact Man. It's his book and it's his project, and he's No Impact Man. But the project is our family is doing this. The average American creates 1,600 pounds of trash a year. We're trying to reduce that to 0. I'm like a high fructose corn syrup addicted, meat eating, takeout junkie. No meat, no fish. I just want to go get it like a baked good. Why do you think foods are hardest for you? Because I can't eat anything that tastes good. I'm getting rid of all the cosmetics. Is that okay? Yeah, babe, that sounds like a great idea. Basically, this is easy for Colin, and this is just like murder for me. Mom doesn't really like nature, but Dad likes nature. I am now going to go get an iced quad espresso, and maybe 2, I don't know. It just doesn't work. The Times makes it sound like part change the world, part gimmick for your next book. Do you cop to that? Isn't it making you so fringe and wacko that you'll just be discounted as a fringe wacko? I'm just asking rhetorically. This is what you call kicking Dad's ass. This is for our family, it's not just about the project. What if we called it the year I lost 20 pounds without going to the gym once? Or the year we didn't watch TV and we became much better parents as a result? Or the year we ate locally and seasonally and it ended up reversing my wife's pre-diabetic condition? What's those? They're fireflies. Just reminds me of our TV. Maybe ours was a little bigger.
How do I say this without sounding like a dick? I get upset to see things individually wrapped in plastic. Bom, a gente pode ver que é uma pessoa que foi ao extremo da dedicação, né? Não quero assustar ninguém dizendo que é isso que a gente espera do planeta, mas, enfim. Nem ele está propondo isso para todo Sim, mundo. é um Eu acho momento que é para uma mostrar a reflexão. possibilidade. Sim. É uma reflexão que, assim, cada um de nós, ser humano, nesse planeta, quando a gente acorda, a gente está tendo um impacto no mundo, né? Sim. Então, cada ação que a gente tem um impacto no mundo. Algumas podem ter um impacto positivo. Eu trabalho com agricultura urbana por causa disso. Eu acho que a agricultura urbana ela é um impacto positivo e ela, inclusive, absorve muito resíduo orgânico. A gente não quer plástico nas nossas hortas, né? Mas a maioria das ações da gente na sociedade nossa, como ela foi constituída, infelizmente são ações altamente depredadoras, e multiplica isso por 7 bilhões de pessoas e dá no momento em que a gente está. Então, acho que esse filme é bem interessante para suscitar essa reflexão e a gente começar a pensar em novos rumos. Thaís. É isso mesmo, né? Eu acho que a gente está Eu escutei de um historiador que estuda a história da humanidade com diversas crises, ele fala que é a primeira vez que a humanidade diz que o futuro é pior que o presente, né? Que você não vê mais o futuro como uma situação de melhora, né? Que o futuro é pior do que o presente. Então a gente está num ponto, para mim, um turning point ali, que se a gente não tomar uma ação rapidamente, acho que as consequências vão ser catastróficas mesmo, né? É que a gente vê essas ações individuais e as pessoas podem achar que, mas é um indivíduo fazendo um papel, mas a gente pode multiplicar isso. E há uma importância muito grande que as pessoas, de forma individual, multipliquem também essas ações, não? Sim, é uma pressão política, porque na medida em que você começa a recusar certos padrões de consumo, certos tipos de... Assim, o poder maior que a gente tem hoje em dia, o poder político, né? Porque muitas vezes a gente vai votar e chega lá na urna, as opções não são bem aquelas que a gente sonhou e, no fundo, elas não fazem tanta diferença no sistema. Estou sendo, assim, muito generalista, já sei que vão jogar automático, porque é claro que existem diferenças, mas, enfim. Essa pressão política que a gente faz com cada real que tem no nosso bolso, que você fala assim, cada real que a gente investe numa cadeia produtiva X, a gente está respaldando tudo aquilo até chegar na natureza. Quando você fala, não, o meu dinheiro não vai para isso, porque eu não concordo com a maneira como essa indústria, essa empresa, esse setor se organiza, e eu vou colocar a minha energia, dinheiro em outra coisa, você começa a moldar essa realidade. E esse papel, por exemplo, que você fez, de mandar e-mail para a empresa, você já vinha avisando, estou falando sobre... Aí um dia você bateu na porta e falou, toma aqui 180 garrafas. Isso. Mas também é uma atitude, quer dizer, entrar em contato, porque você só ficar quieto na sua, talvez não dê tanto efeito como... Dizer para a empresa o que você espera dela é uma coisa sem dúvida. positiva. Eu acho que eles se assustaram, né? Eles não esperavam que fossem baixar um grupo de pessoas lá e entregar para eles essa... Pelo menos acho que fez eles pensarem, vamos olhar direito essa lei, vamos ver o que a gente pode fazer. E mais contatos de e-mails, as pessoas pegarem e sentarem, né? E falar, olha, vou dizer o que eu acho. Isso. Vou dizer para você na rede social, vou dizer para você mandando um e-mail para o seu diretor de marketing. Eu vou, enfim, dar a minha opinião sobre isso e entrar em contato com o SAC para que possa pelo menos ouvir ao meu lado. Olha, não concordo por causa disso. Aí depois vem a Cláudia e fala isso, depois vem a Thaís e vem falar isso, depois vem não sei quem fala isso e a gente vai multiplicando pelo menos a reclamação. Sim. Né? E chega não, sem dúvida. É super importante. Esse consumidor, essa força individual do consumidor não deve ser subestimada, não. A gente tem algum exemplo no planeta, eu até citei a Alemanha, mas não é como um país como um todo, eu acho que são ali, né, pontos muito específicos, mas que tiveram ações positivas com relação à redução do consumo de plástico? A gente sabe disso? Não sei se tem diversos países, não vou lembrar todos, que proibiram as sacolas plásticas descartáveis. Vou dar um exemplo que eu lembro, por exemplo, é um país pobre, né? Porque a gente fica imaginando Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Japão, não sei o que lá. Bangladesh proibiu por uma razão das enchentes. Teve uma enchente, acho que foi no fim dos anos 80, morreu muita gente. O que acontece? Aquelas sacolas plásticas vão para as bocas de lobo, né? Complicam muito a drenagem, é um país que se livrou. E aqui no Brasil a gente morre de vergonha
porque quando houve uma iniciativa de proibição dessas sacolas plásticas, a população se revoltou de uma maneira, e como se o uso da sacola plástica é um direito adquirido, sagrado, e assim, eu fiquei com vergonha de acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, nossa... Tem um pouco da questão higienista, né? As pessoas acham que, né, você não pode ter uma garrafa, pegar uma água do filtro, ter um copo de vidro, é coisa que tem que lavar, jogar fora porque senão está contaminado. Acho que tem que rever isso, né? Porque essa coisa do descartável pela questão higiênica, às vezes também, né, não faz muito sentido, né, você ter essa Eu acho que também tem um fator de praticidade e preguiça. Ah, ficou total, né? lógico. Praticidade e preguiça fazem parte da nossa cultura atual, né? Assim, muito tudo para deixar fácil, e no fim, olha o que está dando essa facilidade. E no fim, é o fácil, se for pensar, sei lá, a comida industrializada, ela vem na embalagem, né? Sim. Então, se você tirar isso da sua vida, já melhora a sua saúde pelo fato de você começar a comer comida fresca, preparar a sua comida, não ter que comprar aquela coisa naquele monte de plástico. Já tem um ganho adicional de você estar comendo melhor, né? Que isso daí também as pessoas tinham que levar em consideração. Olha, eu vou aproveitar esse respiro da Thaís para encerrar o programa, mas é só por agora, porque a gente vai continuar essa discussão, essa conversa na semana que vem. Então eu peço que vocês continuem conosco na semana que vem. Por hora, eu agradeço a presença da Cláudia Visoni, jornalista, agricultora urbana e pesquisadora de assuntos ligados à ecologia e ao consumo, e a Thaís Mauad, graduada em medicina, doutora em patologia e ativista ambiental. Continue conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Deixe seu comentário, compartilhe. Eu sou Marina Machado e até semana que vem.